O oceano é um ambiente que ainda desperta muita curiosidade nas pessoas. Isso porque ele esconde criaturas das mais diversas. Alguns desses seres são pacíficos e não conseguem ferir sequer uma mosca, como um pequeno krill. No entanto, estão à espreita monstros dos mares que não possuem piedade de ninguém. Alguns deles escondidos na pele de animais que aparentam ser calmos, como é o caso das baleias jubartes. Logo após o seu like, logo após o seu comentário, vamos fazer assim então, família, deixa um comentário aqui embaixo escrito assim, animais incríveis. Se você conseguir fazer isso e deixar o seu like, eu vou deixar coraçãozinho no seu comentário, pelo menos na maioria que fizer o quanto antes, tá bom? E agora, meus queridos, se preparem, porque esses são os monstros dos mares que não possuem piedade. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Foca cinzenta. O lobo na pele de um cordeiro. Essa frase explica muito bem o porquê da foca cinzenta estar presente em uma lista tão seleta de monstros que assolam os mares. Afinal, é difícil acreditar que essa criatura fofa, muito bonitinha, né, pode ser agressivo o suficiente para espantar, olha, qualquer um, viu? Alimentando-se geralmente de peixes e outros pequenos animais que vivem no seu habitat, a dieta da foca cinzenta parece não fugir do habitual por ser da família ali desse animal, né? Ao menos era isso que pensavam cientistas especialistas na área, até o estudo foi feito por Abu Van Nier, da Universidade de Medicina Veterinária de Hanover. O artigo publicado no Journal of Sea Research apresentou para o mundo a face de um monstro escondida atrás de uma máscara. O estudo relata, apesar de não possuir ainda todas as provas necessárias, que a foca cinzenta é um dos animais mais cruéis do... você vai entender, viu? Basicamente, elas são canibais altamente qualificados e perigosos. Segundo uma observação da espécie por parte de Van Nier, ele e alguns colegas puderam assistir um ataque de uma foca cinzenta a um membro da sua própria família ali. A intenção era comer a outra foca, né? Sem se preocupar se ela era da sua espécie, né? Manter ali a espécie viva ou não, viu? É um ato feroz e, claro, sem precedentes. Pra piorar aqui a ficha criminal da foca canibal, o ataque foi feito contra um indivíduo mais jovem e foram utilizados desde golpes até afogamento para dar fim naquele animal. Depois de devoradas as partes necessárias, os restos foram jogados de lado e Van Nier resgatou o que sobrou para realizar estudos minuciosos sobre o caso. O que se descobriu é ainda mais surpreendente. O ataque canibal, segundo a observação do pesquisador, não seria uma ação que pode ser considerada isolada na espécie. Em outras palavras, comer a carne do coleguinha é algo bastante comum entre as focas cinzentas. Van Nier teria visto ali nas marcas semelhantes aos restos de outras focas encontradas desde 1990 e que eram consideradas feitas por outro predador. Ninguém nem imaginava que a foca ia lá e acabar com a vida de outra foquinha. Agora vem cá, olhando essa imagem simpática, o que você acha realmente que ela é capaz disso? Como as aparências enganam, né? Lula colossal. A lula colossal é um monstro de verdade. O seu comprimento pode chegar até 14 metros e ela não esconde isso não, viu? Mas seria esse animal gigantesco um ser sem piedade? Talvez ainda seja muito cedo para dizer. Afinal, como já dissemos algumas vezes aqui no Mundo Inverso, esse enorme molusco ainda precisa de muitos estudos para que realmente possam ser compreendidos ali os seus hábitos, sua real essência. Ainda assim, é possível ter uma ideia do que a lula colossal é capaz de fazer com suas presas, a partir, claro, do comportamento de outros animais semelhantes e de pouco que se sabe sobre ela, né? Vamos começar aqui pelo seu arsenal. Esse molusco conta com grandes tentáculos que são capazes de envolver presas de tamanho considerável, viu? Suas ventosas ajudam ela a se prender com bastante firmeza e próximo a elas ainda há ganchos que podem fazer grandes estragos até mesmo na pele de uma baleia. Para completar esse pacote predatório, as lulas gigantes ainda contam com uma boca em formato de bico. Esse canal digestivo é capaz de abrir caminho entre carapaças mais duras, como acontece com lulas menores que comem caranguejos, lagostas, coisas que a gente fala assim, não, é difícil, cara. Para elas
não, tá? Até então não se sabe se essas lulas colossais contam com veneno como uma arma de derrota para os inimigos, mas o fato de já terem sido avistados animais semelhantes com essa arma mostra que elas também podem ter veneno em seus corpos. Isso é reforçado pelo fato de que a lula colossal consome animais tóxicos como águas-vivas. E já vimos aqui também no canal que existem animais que meio que reciclam o veneno, né? Produzem o seu próprio através de toxinas de terceiros. O mundo animal, sendo colossal ou não, deixa a gente com muito medo, né? Bom, sabendo de todo esse poder destrutivo, dá pra entender bastante o porquê da lula colossal ser a base da lenda do Kraken, né? Agora, isso é suficiente para fazer com que esse molusco seja um monstro do mar sem piedade? As suas presas podem confirmar isso, se saírem vivas do combate, assim como as baleias que caçam esse poderoso animal. Diversas baleias cachalote possuem as marcas de batalha ferozes com a lula colossal, o que indica que essa não é uma comida muito fácil de ser adquirida ali. Mais ou menos como lutar pelo melhor ovo de chocolate na Páscoa, o preço é alto. E uma nova descoberta de 2019 feita pela equipe de Ed Wheeler da Associação de Pesquisa e Conservação dos Oceanos indica que a lula colossal não caça de forma passiva, né, como se acreditavam ali. Ao invés de esperar que a comida venha devagar até, né, que ela não possa escapar, esse grande molusco corre atrás da sua presa pelo tempo que for necessário. Ou seja, é um predador em tanto, não é mesmo? Uma pena que a gente não tem tanta informação assim, mas isso nos faz pensar que se elas existem e estão comendo direitinho, o que mais não pode ter por aí, não é? Baleia jubarte. Se a foca cinzenta é um lobo na pele de um cordeiro, a baleia jubarte pode ser considerada um leão vestido com roupa de elefante. Tudo bem que os crimes, entre aspas, dessa baleia não chegam nem aos pés dos realizados pela foca, né? Mas assim como o seu tamanho de aproximadamente 16 metros, eles podem ter consequências muito maiores. Isso torna esse monstro dos mares um ser dos mais perigosos e que com certeza não carrega piedade ao fazerem isso. O caso é o seguinte, família: todo o peso do animal pode ser devastador para quem quer se aproximar dele. Em condições normais de pressão e temperatura, uma baleia jubarte tem o poder destrutivo de um atropelamento de carro. E infelizmente, sabemos o que um automóvel em alta velocidade é capaz de fazer, né? Foi exatamente isso que aconteceu com Alicia Ramsey na Austrália. Ela estava mergulhando até que encontrou uma dupla de baleias jubartes, aparentemente uma mãe e seu nada pequeno filhote, e que estavam só de passagem, tá? O que aconteceu na sequência foi um ataque da mãe pra cima da turista, que deixou as costelas de Ramsey gravemente feridas e sua pele bastante arranhada pelas cracas ali da baleia. No hospital, os médicos relataram que ela parecia ter sido atropelada. Considerado um acidente até mesmo pela mergulhadora, o fato tornou-se destaque por ter ocorrido poucos dias após outro ataque semelhante no mesmo local de mergulho. Maldade por parte desse grande animal? De fato, essa espécie de baleia é bastante dócil e não costuma atacar humanos. No entanto, existem algumas condições que fazem com que esse animal se torne perigoso. Um deles pode ser o sentimento de perigo, outro de proteção, e ainda existe a chance da baleia jubarte não saber o que está acontecendo. Geralmente os indivíduos mais jovens não têm muita noção da sua força e saltam sobre barcos, destroem tudo, né? Agora, o momento em que as baleias jubartes realmente são agressivas e não carregam nenhuma piedade é no confronto com as orcas. Um estudo recentemente mostrou que as chamadas baleias assassinas caçam frequentemente os membros de clã da jubarte, fazendo disso uma guerra aberta. Geralmente eles vão atrás dos filhotes por, claro, serem presas mais fáceis. No entanto, a quantidade de falhas é gritante. As baleias jubartes não só impedem na base da agressividade, como também costumam se defender com o auxílio de outras baleias próximas. Essa batalha campal
pode ser bastante assustadora. E só não é mais absurda porque as Zubartes não devoram as orcas, apesar de terem tamanho pra isso se quiserem, né? Ter a audácia de caçar um bicho dessa magnitude é coisa de doido, né? E por isso a baleia jubarte é um dos monstros dos mares mais respeitados. Mas então é isso, meus queridos, esse vídeo vai ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu comentário, não esquece de deixar o seu like também, e a gente se vê amanhã. Fique bem e até a próxima. Valeu!